Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E vamos para mais uma semana com mais uma aula de geografia. O tema de hoje, na verdade, nós vamos tratar três temas, três tópicos: aproveitamento dos rios, tipos de rios e bacias hidrográficas. Vocês vão acompanhar aí o positivo a partir da página 14, certo? Depois tem algumas atividades para a gente realizar, mas eu vou explicar para vocês. E sempre que tiver dúvida, que vocês vão depois, eu vou dar uma explicada para vocês e depois vocês vão fazer a leitura desses tópicos para poder resolver as atividades, tá certo? Mas dúvidas sempre me chama, tá? O que não entender, porque às vezes eu explico rápido demais, E, isso eu não entendi, dona Roberta, aí me chama lá, tá bom? Que eu tô à disposição, tá certo? Então, nós vamos ver primeiro como que os rios são aproveitados no Brasil. O Brasil, um país muito extenso, ele tem, nós já vimos aí para trás, três tipos de relevo. Então, os rios, eles correm principalmente nesses tipos de relevo, porque os rios, eles correm na superfície, certo? Então, nós temos rios de planície e rios de planalto, e junto com o planalto a depressão, certo? No caso aí, os rios de planalto são aqueles rios que formam cachoeiras, quedas d'água, porque eles correm em terreno acidentado. Então, eles correm numa velocidade maior, justamente por ter essas quedas d'água, e não dá para aproveitar para navegação. Como é que faz, Quem vai navegar e cair numa cachoeira, certo? Em alguns trechos, esses rios são aproveitados para esportes, que tem aquele esporte que vai um bote, e vai caindo, mas logicamente são em cachoeiras, em corredeiras, que tem quedas d'água menores, e não naquelas cachoeiras de vários metros. Nessas cachoeiras dá para fazer outro tipo de esporte, que é o rapel, que as pessoas sobem com cordas, escalam, mas não dá para aproveitar para navegação. Os rios, por exemplo, da nossa região, eles são aproveitados para navegação em trechos curtos, onde se forma também os lagos, como por exemplo entre Cássia e Delfinópolis, que é uma represa, certo? Do Rio Grande, então dá para aproveitar dentro dessa situação. Agora, nas demais situações, eles são aproveitados principalmente para geração de energia. Então, o Rio Grande, tanto é que forma o Lago de Furnas, o Lago de Peixoto. Por quê? Porque tem as usinas hidrelétricas que fazem a geração de energia através do aproveitamento dessas águas, certo? O Rio São Francisco também, aqui na nossa região, que tem várias hidrelétricas, porque forma uma série de cachoeiras, corredeiras, e com isso ele é aproveitado para esse tipo de coisa, que é a geração de energia, certo? Ao contrário, os rios da região norte, por exemplo, os rios que correm em planície, eles têm um curso mais lento, não formam cachoeiras, porque eles correm num território plano, a planície ela é plana, mais reta, mais baixa, Então, eles são aproveitados para navegação. Os rios lá da região norte, o Amazonas, o Rio Negro, Tapajós e vários outros rios da região norte, eles são aproveitados na questão da navegação. Formam verdadeiras estradas naturais que levam pessoas de um lado para o outro, interligam, Então, a grande quantidade de rios que existe nessa região faz com que eles sirvam como verdadeiras estradas naturais para levar as pessoas de um lado para o outro, tá certo? Assim ocorre o aproveitamento dos rios aqui no nosso país. Depois eu quero que vocês leiam a página 14 e o pedacinho da página 15 que fala sobre isso que eu expliquei. Agora nós temos aqui no Brasil também dois tipos de rios.
que são os rios perenes e os rios temporários. Graças a Deus, a maioria dos rios do Brasil são rios perenes. O que significa um rio perene? Perene é que dura, né? Que dura muito, que não acaba, certo? O rio perene é aquele rio que tem água o ano inteiro, independente da estação seca, que tem aqui para nós no clima tropical, que é o clima que tem na maior parte do Brasil, e se subdivide em tropical de altitude, tropical semiárido, tropical propriamente dito, né? Ele tem duas estações. O semiárido, na verdade, que é lá do Nordeste, ele tem uma estação seca quase que o ano inteiro. Depois eu vou falar disso para vocês, tá? Agora, o tropical e o tropical de altitude, ele tem duas estações. O verão quente e úmido, que chove bastante, e os nossos rios, eles são alimentados principalmente pelas águas da chuva, tá? E um inverno seco, ou seja, ele é frio, né? E não chove, certo? Então, nessa situação de seca, os rios do Brasil, aqui da nossa região, né, das regiões aí de clima tropical, eles não chegam a secar, a maioria deles, certo? São rios perenes. E lá na região norte, né, que tem chuva praticamente o ano inteiro, os rios são bastante volumosos o ano inteiro, certo? São rios perenes também. Agora, na região nordeste, norte de Minas e região nordeste, o interior, tem os rios temporários, né? Eles secam durante a estação da seca, que não chove. Eles são alimentados pelas águas das chuvas e quando seca, né, quando não chove, então esses rios eles têm o curso praticamente desaparece, certo? Eles são rios temporários. Aí a hora que vem a chuva, novamente seus leitos se enchem, certo? Agora tem um rio que nasce aqui no nosso estado e atravessa o Nordeste inteiro, que é o Rio São Francisco. Ele é um rio perene, apesar dele passar pela região que tem seca, ele não seca, certo? Ele é um rio perene. A maioria dos rios brasileiros são rios perenes, graças a Deus, né? Mas na região Nordeste tem aí os rios temporários que secam durante um período do ano, tá certo? E por fim, a gente vai ver aí, depois vocês façam a leitura da página 15, mostra aí, né, que é o rio perene, o rio temporário, tá? E depois aqui nós vamos lá para a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, gente, é quando nós temos aí a concentração de alguns rios numa determinada superfície, né? A superfície da Terra, ela é irregular, como a gente já viu, né? Nós temos aí os relevos que formam, né, toda a superfície do mundo inteiro, lugares mais altos, lugares mais planos, lugares mais rebaixados, né? E aqui no Brasil, como eu disse, a situação não é diferente. Temos planalto, que são os lugares mais altos, planície, lugares mais planos e retos, e as depressões, que são lugares mais rebaixados, certo? E os planaltos, as serras, elas servem como grandes divisores de águas, né? De rios de um lado para o outro. E formam a partir daí as bacias hidrográficas. E essas bacias hidrográficas, elas são vários rios juntos, um principal e seus afluentes, né? Que nós já estudamos, que é um rio afluente, que drenam uma região, certo? Ele com os afluentes formam aí o que a gente conhece como região hidrográfica ou bacia hidrográfica. Aqui na fotografia dessa página 17, nós temos aí o corte, uma fotografia aí de satélite mostrando uma bacia hidrográfica brasileira, certo? Então, o nosso território, ele tem várias bacias hidrográficas, tá? Depois a gente vai estudar isso aqui um pouquinho mais a fundo.
tá certo? Eu vou passar as atividades para vocês de hoje, vou voltar, deixa eu ver onde nós começamos, se tem atividade. Da página 13 vocês já fizeram. Vocês vão fazer esse Vamos Brincar da página 15, né? Trocar aí as imagens, né, por palavras. Depois vocês vão fazer aí o lápis na mão da página 16, número 1 e número 2, certo? E depois vocês vão fazer o Geografia na Prática da página 17, tem 1 e o 2, o 3 e o 4 da página 18. Também vão fazer o que eu estudei na 18 e 19, porque aí na próxima aula a gente já vai começar a unidade 3, a semana que vem, tá bom? Um beijo para todo mundo, se cuidem, fiquem bem, logo a gente tá junto, se Deus quiser, e uma abençoada semana para todos vocês. Fiquem com Deus.